Oiê, tudo bem por aí? Hoje eu tô aqui para fazer uma pergunta muito específica, que é: você já teve a sensação de que até para relaxar você precisa fazer um baita esforço? Que o teu corpo até para, mas a tua mente fica acelerada. Você fica pensando no que precisa fazer, no que já foi feito, no que foi dito, no que você poderia ter dito. Fica remoendo situações ou então pensando em um milhão de possibilidades que podem vir a acontecer. Então hoje eu tô aqui para te falar do porquê que isso acontece e como o relaxamento profundo pode te ajudar a realmente entrar no presente e sentir que o teu corpo e a tua mente dão aquela relaxada. Meu nome é Taine Freitas, eu sou instrutora de yoga, estudante de relaxamento e meditação, e hoje a gente vai falar sobre o Yoga Nidra. E antes de qualquer coisa, eu já quero te avisar que o relaxamento não é um luxo. Opa, tudo bom? O relaxamento é uma necessidade fisiológica, porque é através do relaxamento que o nosso corpo sai do estado de alerta, que a nossa mente sai do estado de alerta, e a gente começa a entrar no estado regenerativo. E é aqui que o sistema nervoso passa a desacelerar, a mente para de ficar remoendo situações ou imaginando um milhão de possibilidades. E sim, os nossos hormônios voltam a se reorganizar. Porque se você não relaxa de verdade, o teu corpo nunca entra num estado de pausa. Ai, Taine, mas muitas vezes no meu dia eu paro de trabalhar e eu descanso, eu desacelero. Me conta aqui de verdade, que você só fica rolando feed, né, meu amor? Desculpa, mas rolar feed não é descansar. Ficar no celular, assistir algo, isso é só fugir da realidade. Isso é só consumir ainda mais informações. E isso não é um descanso, isso é uma distração. E o segredo é que descansar não é fugir da realidade. Descansar é estar num estado de presença. Eu tô aqui com um chá na mão e esse é um exemplo muito simples do que é descansar. Quando você vai preparar o teu chá, você liga lá a chaleira, já vai rolar teu feed, já vai pro celular, já vai jogar um joguinho, a água ferve. Depois de 5 minutos você lembra que a tua água estava fervendo, a chaleira já tá quase seca, esturricada, né? Daí você vai e coloca aquela água fervendo aqui, ó, no teu chazinho. Teu chá vai ficar amargo, né? Porque você vai queimar a erva, você não vai infusionar nada aqui. Vai beber o chá, bebe na água pelando, já queima a boca, já pragueja, porque essa merda, chá, né? Vai colocar açúcar no teu chá, vai se entorpecer ainda mais. O que mais? O que mais que você pode fazer de desserviço para você mesma? Então, assim, o descanso, ele é presença. Não tem. Pode vir me dizer, ai, que clichêzão, ai, que não sei o que, não sei o que. É, pois é. Mas descanso é presença. E aqui eu vou te contar um pouquinho sobre o que é o Yoga Nidra e como esse sono yogi, como esse estado de presença pode realmente mudar a tua rotina de descanso. Então, o Yoga Nidra é uma prática de relaxamento consciente. Você não está nem num estado de sono, nem num estado de alerta. Então, as nossas ondas cerebrais, elas entram nessa frequência em que a gente está beirando o sono. Sabe quando você vai dormir e dá aquela escorregada que parece que vai cair, mas não vai? Então, no Yoga Nidra, a gente entra nessas ondas de relaxamento, nessas ondas cerebrais. É esse estado entre o sono e a vigília, em que a tua mente consegue suavizar, os teus músculos conseguem relaxar e a mente deixa operar nesse estado automático. O Yoga Nidra, você não simplesmente faz, você se permite, você se entrega a essa prática. Como funciona o estado de Yoga Nidra? Durante essa prática, você é guiado, guiada, e então você vai percebendo o teu corpo, o espaço à tua volta, percebendo a tua respiração. A respiração é uma grande âncora para o nosso relaxamento. E aos poucos você vai entrando nesse estado, sem esforço, sem pensar demais, só se entregando. O Yoga Nidra é uma prática de não ação, e isso é raríssimo hoje em dia. Afinal de contas, a gente está sempre consumindo algo ou entregando algo. Mas aqui você só vai sentir, você só vai. Ai, gente, sabe? É uma coisa maravilhosa. Que o estado de não ação é o momento
mais forte dessa prática. Porque a todo momento, ou a gente está entregando algo, ou a gente está recebendo algo, a gente está sempre fazendo, resolvendo. O gato querendo entrar na cortina. Só um minuto, senhoras. Resolver, controlar, melhorar, sempre tem algo, não é mesmo? Mas deixa eu te contar, que existem processos internos da nossa mente que precisam de uma pausa, que precisam de entrega, que precisam de um descanso para que isso saia das camadas mais profundas, a gente consiga acessar com leveza e trazer resoluções, trazer novas perspectivas, trazer novas formas de olhar para isso. E muitas vezes o que precisa ser resolvido internamente não depende de esforço, depende de um espaço que você abre para que isso venha à tona. Né? Que nem o gato tá tentando abrir a cortina, mas não tá conseguindo. Ai. E quando a gente abre espaço para essas percepções, chega a ser engraçado, porque a gente percebe que tem uma partezinha nossa que tá sempre observando, tá sempre ali assim, ó. Que nem o gato saindo aqui da cortina de novo. E essa parte que te observa, observa o teu corpo, observa a tua mente, dá pitaco, às vezes se transforma em várias vozes. E quando você acessa essa consciência, quando você acessa esse estado observador, você começa a parar de reagir automaticamente. Você usa esse teu estado observador para observar de fato, dar um passinho para trás, entender essas reações automáticas e começar a perceber que tem algumas alternativas que você pode seguir além desse caminho automático do dia a dia, que a gente vai ali, ó, sem nem perceber. E é aqui, começando a tomar consciência da nossa própria consciência, que no Yoga Nidra a gente insere o que chamamos de Sankalpa. Sankalpa é uma intenção, mas não é aquela intenção de bater o pé e falar, pronto, agora eu vou ser assim, de agora em diante tudo vai mudar. Não. É uma sementinha plantada, é uma frase sutil que é colocada enquanto a tua mente está nesse estado, entre vigília e o sono. É aqui que o nosso cérebro, que os nossos pensamentos começam a se entregar e receber melhor essas informações, receber esses comandos que nós mesmos nos damos. E com essa intenção simples, quando a nossa mente está mais receptiva, a gente começa a criar essas novas conexões, entender esses caminhos que podem se formar sem que você force nada. Você está aqui criando condição para que isso possa acontecer. E aqui tem algo muito importante que muitas pessoas confundem. Afinal de contas, equilíbrio emocional não é a ausência de sentimento, a ausência de emoção, muito pelo contrário. É sentir, experienciar, saber que você não é esses sentimentos de fato, que você só está passando por tudo isso. É conseguir sentir sem se perder nisso tudo. É manter esse equilíbrio interno, mesmo quando as coisas se atravessam. E aqui entra outra coisa muito importante, que é a quebra de crenças. A minha psicóloga usou comigo um paralelo para me explicar essa questão das crenças. Então, as crenças, elas são a base da nossa casa. Aqui, nessa base, nessa fundação, nós temos as nossas crenças. A gente vai subir as nossas paredes, construir o nosso teto, tendo como fundação essas crenças. Se é uma crença autodestrutiva, você vai construir tudo o que você acredita, os seus pensamentos, ações, emoções, nessa crença, nessa base que te destrói de certa forma. Isso não é nada saudável. Então, destruindo essas crenças, a gente passa a construir a fundação da nossa casa com uma crença que nos eleva, uma crença de autoconfiança, uma crença mais amorosa, uma crença de que nós podemos, nós conseguimos de fato realizar as coisas. Nós não somos essas crenças, nós não somos tudo isso que as pessoas falam de nós. Nós somos aquilo que nós construímos de fato, aquilo que nós colocamos em prática. Isso sim define o que nós somos. E se a tua base está fortalecida em algo que não é construtivo, que te destrói, que te faz ter ações que vão confirmar essa crença negativa, e aí, gata, sabe? Então, quando a gente reconstrói essas crenças, eu sei, não é fácil. Não é pegar um martelinho, pim, 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 destruir aqui a minha crença, agora eu vou construir a minha casa nessa base sólida.
Não é fácil. Mas quando a gente identifica algumas crenças e começa a trabalhar elas, começa a se questionar sobre o poder que essas crenças têm de fato sobre nós, a gente passa a ter uma base um pouco mais adequada, um pouco mais fortalecida, para que as nossas ações confirmem então essas crenças mais elevadas, essas crenças que são de fato melhores para a nossa vida. E foi por sentir tudo isso na prática, por realmente me proporcionar momentos de presença, momentos de autoobservação, de autoanálise, que eu desenvolvi esse curso que é o Yoga Nidra. Então essas 5 práticas, elas são baseadas em realmente reconhecer o nosso corpo, reconhecer a nossa respiração, reconhecer a nossa vibração interna, nos conectar com os nossos sentidos e, por fim, são 5 práticas, né? E, por fim, entender que a gente consegue manter uma vibração elevada, que a gente consegue manter essas crenças mais favoráveis, mesmo interagindo com o mundo lá fora. Levar esse relaxamento interno, essa sensação de autoconfiança, de potência mesmo, para realizar de fato tudo lá fora através de um relaxamento, através de uma conexão muito maior com o nosso verdadeiro ser. Então, a intenção dessas 5 práticas guiadas é te levar para um relaxamento físico, mas principalmente para um estado muito profundo de presença, de relaxamento e reconhecimento. E é uma jornada para te fazer desacelerar de verdade e se ouvir com muito mais clareza. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, uma prática de Yoga Nidra gratuita aqui no YouTube que eu gravei e também o link do nosso mini curso com uma oferta especial para vocês que estão assistindo por aqui. E se você acha que isso faz sentido para você, mas ainda tem algumas dúvidas, manda uma mensagem. Eu tô super aberta para a gente conversar, entender e esclarecer de fato como o relaxamento pode te ajudar, se você ainda não entendeu como. Porque eu te garanto, muitas vezes o que nós precisamos não é mais informação, mais coisas, mais tarefas no nosso dia a dia, mas sim uma pausa estratégica para olhar para dentro e relembrar quem nós somos e o que nos move de fato. Aprender a parar e se sentir confortável no teu silêncio interno não é muito fácil às vezes, mas é de extrema importância.